desenterrando talentos. E quando fala de talentos, o Lu vai... Cadê? O Lu saiu ali atrás. Essa semana passada, né, Lu? Estava trabalhando nessa mensagem e aí eu lembrei de uma piada do Lu. O Lu contava tempo atrás, né? Tinha cabelo ainda, Lu? Deixa pra lá. Aí o Lu contava uma historinha, né, dele com a sua irmã, Rebeca. Aí disse que estava assim, né, na esteira e que o anjo estava lá, né, distribuindo, né, bênçãos e tal. E aí na esteira disse que chegou na irmã dele e falou, beleza, talento. E aí chegou na vez do Luciano, né? E aí o anjo, talento. Aí alguém chamou o anjo e destruiu o talento, talento, talento. E aí, então o anjo falou, desculpa aí, vai só talento, vai sem beleza. Né? Então, Lu, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Graças a Deus nós casamos com mulheres bonitas, tá bem? Brincadeiras à parte, gostaria de falar sobre esse tema, né? Desenterrando talentos. E cada um de nós, tenho certeza, se eu liberasse aqui, perguntasse para você, se você lembra de alguma história que marcou a sua vida, tenho certeza que, né, a gente diria assim, senta que lá vem história. Porque cada um de nós temos histórias maravilhosas, histórias não tão boas assim, mas outras lindas. Mas cada um de nós teria aqui, e a gente passaria, quem sabe, aqui o dia contando a história do passado, quando era criança, adolescente. Cada um tem, né, uma história de vida, ou algo que marcou, né, essa sua trajetória, nessa sua história. E Jesus era um contador de história. Jesus era um bom contador de história. Jesus gostava de contar histórias, de contar parábolas, e é uma dessas histórias, dessas parábolas que a gente vai contar hoje, que está em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao versículo 30. É um texto um pouquinho longo, como temos costume aqui de ler, mas eu gostaria que você ficasse atento aí, por favor, não durma. O pessoal que está online também, por favor, toma um café aí, tá? Vamos lá. Versículo 14 diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo a qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A parábola que Jesus contou aqui
Essa parábola é também conhecida como uma história, uma parábola escatológica, porque fala sobre a vinda de Jesus, a vinda do Senhor. Interessante aqui, antes de entrar propriamente nas lições que eu quero compartilhar com vocês hoje, falar um pouco sobre esses talentos, né? Não se sabe exatamente o valor desses talentos, porque alguns historiadores, né, chegam a dizer que não é uma moeda, isso é certo, não é uma moeda, né? Era uma quantia de peso. O próprio nome no grego é peso, né? E no hebraico é kiká, que é mais ou menos redondo. Então, é uma medida de peso que para os gregos, mais ou menos aí 22 quilos, e para os romanos, mais ou menos aí 35 quilos. Então, nós temos aí mais ou menos 30 quilos, né, que era um talento. Um talento. Não era uma moeda, mas mais ou menos 30, 35 quilos, que poderia ser de bronze, de prata ou de ouro. Isso é interessante a gente falar, porque parece pouco, né? Parece que o Senhor entregou só uma moedinha para aquele que recebeu um talento. Mas, na verdade, se você for analisar, um talento, ela equivalia mais ou menos aí a 6.000 denários. Isso equivalia a mais ou menos 15 a 20 anos de um trabalhador da época. Um talento, você imagina. Talvez aquele que recebeu um talento, há quem diga que essas pessoas nem tinham salário, que eram escravos. Mas isso aí é mais especulação, então a gente não vai entrar nisso. Mas provavelmente, talvez esse que recebeu um talento, que é equivalente aí a 15, 20 anos de trabalho, talvez fosse a quantia que ele recebeu maior na sua vida. Talvez ele nunca tinha pegado tanto dinheiro que pegou com apenas um talento. Então, mesmo sendo um talento, ainda é muito dinheiro, porque equivale aí a mais ou menos 15 a 20 anos de salário de um trabalhador. Então, dito isso, eu gostaria de trazer pelo menos 4 lições aqui para nós, para a gente aplicar na nossa vida. E a primeira lição que a gente aprende é que os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Olha o versículo 14 e 15. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Então, veja que é proporcional. Ele chamou, lembra que é uma parábola, chamou 3 pessoas, esse senhor, ele ia fazer uma viagem, ia sair, mas retornaria. E aí então a um entregou 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Né? Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Esse seu senhor, que de fato, né, conhecia cada um, né? E aqui a gente está referindo a Jesus, que nos conhece, né? E que nos dá dons, talentos, porque ele sabe que nós podemos usar esses talentos, multiplicar esses talentos. Então, todos os talentos que nós recebemos, ou mesmo 1 talento que recebemos, é dado pelo Senhor, sabendo que a gente pode colocar esse talento em prática e multiplicar esse talento. Então, Deus, ele faz assim. Ele dá proporcionalmente a cada um. A cada um. Eu gosto de um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz que Deus nos deu uma medida de fé. Deus repartiu para cada um de nós uma medida de fé. Tá? Então, se você recebeu pouca fé, então fale com Deus. Fala, Senhor, me dá mais fé aí, que o Senhor me deu pouco. Na verdade, Deus ele dá a medida, né, exata para cada um de nós. E o que nós precisamos fazer é multiplicar esses talentos, colocar em prática e fazer com que esses talentos possam produzir outros talentos. Mas isso é verdade, era essa primeira lição que a gente aprende aqui, que Deus ele distribui para cada um, de acordo com a capacidade de cada um. Então, eu não posso dizer que o Senhor depositou o talento nas minhas mãos, ou um ou mais, não sei, e dizer assim, mas eu não dou conta, eu não consigo. Não, se o Senhor deixou para um 5, para outro 2 e para outro 1, é porque cada um
tinha condições de fazer com que aquele talento rendesse, se multiplicasse, né, e abençoasse outras pessoas e a própria pessoa que recebeu. Então Deus nos capacitou. Nós somos capacitados pelo Senhor. Cada um de nós. Talvez você diga, mas eu não recebi tanto, que nem o Lu, né? Cara talentoso, né? Mas todos nós recebemos 1, 2 ou mais talentos. Então Deus, ele reparte, distribui para cada um. Mas esses talentos, eles são, isso mesmo, Ian, esses talentos, eles são distribuídos com uma função. Qual é a função? Multiplicar. Multiplicar. Fazer render. Ou seja, esses talentos que recebemos é para ser usados. Não é para ser enterrado. Não é para abrirmos um buraco, enterrar ou deixar ele parado sem usar esse talento. De forma nenhuma. Deus distribui esses talentos na medida de cada um para que a gente possa abençoar vidas, abençoar pessoas com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, nas nossas mãos. Amém? Então, a primeira lição que a gente aprende é que esses talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. O próprio texto diz, de forma proporcional à capacidade deles. Então, quem recebeu 1, 2 ou 5, todos eles tinham capacidade de fazer render, de fazer multiplicar, mas um não fez isso. Abriu um buraco e enterrou, mas os outros, né, os outros 2, o que recebeu 2 e o que recebeu 5, eles multiplicaram 100% os seus talentos recebidos. Segunda lição que a gente aprende aqui, os talentos são distribuídos para serem multiplicados. Deus me deu um talento ou mais, te deu 1 ou mais talentos, distribuiu para você de forma proporcional para quê? Para que a gente possa usar esses talentos. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Era normal na época, eu não sei se você já escondeu alguma coisa. Iraci, não sei se já lá em Recife escondeu alguma coisa. Eu escondia muita coisa. Eu morava na fazenda, né, na roça, lá na Bahia, morei 18 anos da minha vida, né, na fazenda, na roça. Então, a gente gostava, Carlinhos, de esconder coisas. Abrir um buraco e tinha que marcar alguma coisa, botar alguma coisa, porque depois você... Eu fazia isso muito com pinha, aquela fruta do conde. Eu tirava as pinhas de vez, cavava um buraco e enterrava, né? Para quê? Para depois de uns 3 dias eu ia lá e eu tinha as pinhas maduras, né? E ninguém pegava. Imagina, né? Nós somos 11 irmãos. Lá em casa normalmente tinha 70 pessoas todos os dias. Porque tinha os trabalhadores, uns 30, 40 trabalhadores, e a família era muito grande, os primos iam lá. Tinha um campo de futebol, né, Carlinhos? Depois acabou, mas... Então tinha muita gente. Eu enterrava essas pinhas, aí ia lá, né? Via se não via ninguém. Era ruim, hein, assim? Como é que foi? E aí ia lá e cavava o buraco, e para achar, às vezes não achava. Às vezes cavava e não achava o buraco. Meu Deus, onde foi que eu enterrei? Né? Às vezes demorava muito, as pinhas estavam todas maduras demais. Né? Então, era comum na época as pessoas cavarem um buraco e enterrar seus tesouros. E esse rapaz aqui, esse moço aqui, ele pensa, peraí, o que eu vou fazer? Ele vai vir, o Senhor... E eu tenho que entregar para ele o que ele me deu. Mas o Senhor deu aqueles talentos, né? Talentos ou talento, não foi para que ele enterrasse, mas foi para que eles multiplicassem. Interessante que o Senhor não falou para ele que recebeu 5, falou, agora você tem que ganhar mais 5. O que você recebeu 2, você tem que ganhar mais 2. Não. Mas eles multiplicaram 100%. A história conta que eles multiplicaram 100%. Ou seja, eles usaram todos os talentos que tinham. Eles investiram todos os talentos que tinham. Tanto 5 como que recebeu 2, eles investiram e ganharam 100%. Entregaram 100% para o seu Senhor. O que isso nos mostra? É que nós precisamos usar 100% dos talentos que Deus nos deu. 100%. Gastar os nossos talentos, usar os nossos talentos. Nossos talentos, mais uma vez eu digo, não são para abrirmos um buraco e enterrarmos. Mas é para usarmos esses talentos.
Talvez na sua empresa, se você é um empresário, use os seus talentos para abençoar pessoas. Se você, na igreja, sabe fazer algo, use os seus talentos para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Talvez procure a liderança, fala, eu não sei ainda qual é o meu talento, me ajuda aí a achar o meu talento, porque eu quero usar o meu talento. Você pensa que esses 2 que receberam 2 e receberam 5 já sabiam o que ia fazer? Talvez não. Talvez foi de noite lá pensar o que eu vou fazer, como é que eu vou investir, como é que eu vou usar. O certo é que eles sabiam que tinham que usar, que tinham que fazer alguma coisa, porque olha o que o texto diz. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro, Não esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Assim que eles receberam os talentos, eles já começaram. O que eu vou fazer? Onde eu vou investir? Talvez a gente não saiba o que fazer, mas uma coisa temos que ter no coração, o desejo de colocar esses talentos em prática. Talvez a gente não sabe como, mas a gente precisa perguntar para Deus, Deus, qual o talento que o Senhor me deu? E eu quero, me ajude a colocar esse talento em prática, porque eu quero abençoar pessoas, eu quero multiplicar esse talento. E também quando o Senhor voltar, eu quero dizer para o Senhor, Senhor, ó, eu usei todos os talentos que o Senhor me deu. Mas também a gente pode chegar e dizer, Senhor, eu não usei nada, eu fiquei com medo, fiquei receoso e eu enterrei o talento. Então, talentos é para serem multiplicados. Tem pessoas que falam assim, eu tenho muitos talentos, eu tenho muitos dons, eu tenho muita capacidade, mas não usa esses talentos. Né? Imagina aquele que ganhou 5 se não investisse, mas aquele que ganhou 1 investisse e multiplicasse. Então, a questão não é a quantidade, mas é aquilo que você recebe, você já colocar em prática e multiplicar esses talentos. Terceira lição, os talentos são distribuídos. Os talentos distribuídos são recompensados. Olha o que versículo 20 e 22 diz. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. E o Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração da quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O outro também, a mesma coisa. Pegou 2, recebeu 2, ganhou mais 2 e falou, aqui mais 2 que eu ganhei. E o Senhor falou o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Vou fazer um happy hour aqui, eu quero que você venha aqui, né, Senhor? Vamos fazer um churrasco aqui, vamos embora aqui, vamos fazer uma festa aqui. Imagina, esses 2, um que recebeu 5 e o que recebeu 2, agora eles estão ali o quê? Além de ganhar mais, né? 5 mais 5, 2 mais 2, eles foram participar da mesa com o Senhor. Eles não eram dignos de estar ali com o Senhor. Era dádiva do seu Senhor que chamou esses 3 e deu talentos para eles. Mas agora, por recompensa, eles falam assim, venha celebrar comigo. Glória a Deus, porque nós temos uma bodas do Cordeiro para celebrar com o Senhor nos céus, amém? A maior recompensa que recebemos, é claro, é a salvação em Cristo. A maior recompensa nós já recebemos, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O que vier a mais que isso, que a gente pode chamar de galardões, né? Glória a Deus por isso, bênção de Deus. O que a gente aprende é que esses talentos, eles são recompensados. E essas recompensas, elas não são aqui na terra, materialmente, mas são recompensas espirituais. De estar com o Senhor, de comer com o Senhor, de sentar na mesa do Senhor, de participar da mesa do seu Senhor. É isso que nós somos chamados, né? Qual é a recompensa que temos? A recompensa é de cearmos com o Senhor, de experimentarmos, participarmos da mesa do nosso Deus. Então, os talentos são recompensados. Amém? Tudo que a gente faz tem uma recompensa. Você já viu aquela pessoa que fala assim, Emerson, eu fiz algo, mas o líder não me reconheceu, o fulano não reconheceu, o meu patrão não me reconheceu. Mas olha, tem um que ele está olhando e ele está vendo, que é o nosso Deus. E tudo que fazemos é para o Senhor. Amém? Quer comais ou bebais, façais para a glória de Deus. Talvez você não receba um elogio de alguém que você esteja tanto esperando aqui na terra, mas pode ter certeza que o Senhor que vê em secreto, Ele te recompensará em secreto. Não é isso que a Bíblia fala? Quando você for orar, ora em secreto, porque o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então, há recompensa sim, e essa recompensa, ela é maravilhosa e espiritual. Glória a Deus por isso. E por último, em quarto e último lugar, Lu,
os talentos enterrados serão cobrados. Versículo 24 e 25. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Olha que interessante aqui. O próprio moço que recebeu um talento, que cavou, que escondeu, ele chegou e falou assim: eu tive medo do Senhor. Porque há uma fama aí de que o Senhor é muito severo, de que o Senhor colhe onde não plantou. Mas espera aí, seria injusto ou justificável desse moço se o seu Senhor estivesse cobrando algo que não deu, que não foi o caso. O seu Senhor está cobrando algo que deu. Ele deu para este um talento. Como ele fala assim: o Senhor é muito severo, e eu sei que o Senhor aí dá uma fama aí, que o Senhor colhe onde não plantou. Mas espera aí, foi dádiva. Ele deu esse talento para esse moço. A ideia aqui é: olha, eu não tenho culpa, tá? Está aqui o seu talento, a culpa é do Senhor, que é muito severo. Não é a minha culpa. Isso não é justificativo. Na verdade, todos nós não temos justificativas para não usarmos os nossos talentos, para não abençoarmos pessoas. Seja qual for o seu talento, talvez ministrando uma aula para criança, talvez como um empresário, falei, talvez, não sei, funcionário de alguma empresa, ou mesmo ministrando na igreja, tocando, cantando, falando, dando aula. A grande questão é usarmos os nossos talentos para a glória do Senhor. Não enterrarmos os nossos talentos. E se porventura enterramos os nossos talentos, hoje é dia de desenterrar. Porque o Senhor não voltou ainda. Então dá tempo ainda. Dá tempo, eu não sei qual foi o talento que você enterrou, mas dá tempo de você desenterrar esse talento. Porque o Senhor não voltou. Talvez você está ouvindo essa palavra e Deus está te mostrando aí algum talento que você enterrou durante essa trajetória de vida. Durante a sua história de vida, você foi enterrando, quem sabe por isso, por aquilo, quem sabe porque você não recebeu nenhuma recompensa aqui da terra, quem sabe porque você ficou com medo. Só que esses talentos, eles serão cobrados. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. O Senhor diz para ele: isso não é desculpa. Ele continua, versículo 30. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Ela morreu em 96, a Hermann Bombeck. Ela foi uma grande humorista nos Estados Unidos, escritora de mais de 15 livros, alguns viraram best-seller. E ela fala uma frase sobre os talentos, eu quero colocar aqui para vocês, que é assim: quando eu estiver diante de Deus, no final da minha vida, espero que não me tenha sobrado nenhum pouquinho de talento. E eu possa dizer: eu usei tudo o que o Senhor me deu. Aleluia. Amém? Que a gente possa chegar quando o Senhor voltar, dizer assim: Senhor, foi um talento, mas eu usei. Foi 2, foi 3, foi 10, mas eu usei para a glória do Senhor. Quem sabe a gente ouvir do Senhor falar: isso mesmo, muito bem. Os talentos que eu te dei, que eu coloquei na sua vida, nas suas mãos, realmente era para ser colocados em prática. E abençoado vidas, abençoado pessoas. Que a gente possa usar os nossos talentos para a glória do Senhor. E para encerrar, como temos feito, para refletir e praticar, né? Consertei aí também. E falava: tá bom. Para refletir e praticar. Primeiro, quais são os talentos que Deus te deu? Você consegue enumerar? Você consegue colocar numa lista? Talvez saindo aqui da mensagem, você casa, fala: olha, esse talento, esse aqui. Como eu falei, todos nós recebemos
Pelo menos um talento. Que não é pouca coisa. Que aqui, no caso, seria 15 a 20 anos de salário de um trabalhador. Então, o pouco aqui ainda é muito, né? Então, tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, talvez, mas eu só tenho um talento. Um talento já é muita coisa. Então, quais são os talentos? Segundo, como você tem usado esses talentos? Como você tem usado esses talentos? Todos os talentos que Deus nos deu devem ser usados para a glória do Senhor. Amém? Use, gaste os seus talentos para a glória do Senhor. Para engrandecimento do reino do Senhor. Terceiro e último. Quais são os talentos que você precisa desenterrar? Aí é com cada um de nós, né? A gente precisa orar diante de Deus, Senhor. Quais foram os talentos que eu enterrei? Ao longo da minha vida eu fui enterrando esse, aquele. E é hora de, pela graça do Senhor, desenterrarmos esses talentos. E começar a usar esses talentos. Não importa se você vai multiplicar 100%. Lembra da semente? A semente ela pode multiplicar a 30%, 70% e a 100%. Não importa se você multiplicou 30, 70 ou 100. A questão é, você pode multiplicar esses talentos. E todas as vezes que... Você já perguntou, e aqui eu estou encerrando, você já perguntou por que muitas vezes Deus dá muitas coisas, muitas responsabilidades para poucas pessoas? Você olha assim na igreja e fala assim, mas por que fulano tem tantas funções, mas tem tantas pessoas que não serve, que não faz, né? Muita coisa. Talvez seja por isso. Porque a pessoa que recebeu 1, ou 2, ou 3, ou 5 talentos, ele vai, multiplica e o texto diz, eu vou te dar mais responsabilidades. Se você olhar na Bíblia, quem Deus chamou? Deus chamou pessoas ocupadíssimas. Pescadores, boiadeiros, estavam lá trabalhando, né? E Deus foi lá e chamou essas pessoas. Quem sabe a gente fala assim, mas fulano não faz nada, né? Poderia usar os seus talentos. Não é assim. Mas que a gente possa desenterrar os nossos talentos para a glória do Senhor. Vamos orar?